Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Nós queremos nesse momento refletir na palavra do nosso Deus. Amém. O que é necessário para que se realize uma partida de futebol? Em primeiro lugar, é necessário duas equipes, os jogadores, para que aconteça a partida e assim se dispute o jogo. Em segundo lugar, é necessária a bola. E em terceiro lugar, para que não haja desentendimentos e as regras sejam cumpridas, é necessário um juiz e os seus auxiliares. O juiz é a autoridade máxima em campo. Ele tem o apito. Além de vários outros, existem dois apitos muito importantes para os jogadores. Aquele que dá início à partida e aquele que marca o fim do jogo. E é então entre esses dois apitos que os jogadores devem disputar o jogo. O tempo, apenas 90 minutos, mais alguns acréscimos. Os jogadores sabem disso. Eles precisam jogar e alcançar a vitória antes do juiz dar o apito final. Depois do apito final, é tarde. E não há mais como competir e vencer. Estimados irmãos e irmãs, estamos novamente no final do ano eclesiástico. No final do ano da igreja. E nós somos levados a refletir no Evangelho, que nos ensina o seguinte: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. A palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Jesus virá em glória, diferente de quando ele veio em humildade. Quando nasceu lá na manjedoura de Belém, há 2000 anos. Todos os anjos estarão com ele nessa vinda. O trono representa a sua glória. Ele é rei. E nos transmite também a imagem de uma sessão de tribunal, onde ele é o juiz. O juiz Jesus, acompanhado dos seus auxiliares, os anjos, virá para dar o grande apito final. Na primeira vez, Jesus veio ao mundo para realizar a obra da salvação, para salvar a mim e a cada um de vocês. E na segunda vez, ele virá para julgar.
Na primeira vez ele veio e ordenou que o evangelho fosse anunciado a todas as nações, a todas as pessoas. Na segunda, ele reunirá todas as nações de todos os tempos. Todos os povos da terra serão reunidos pelos anjos e trazidos à presença de Jesus, para serem separados por Ele, como as ovelhas e as cabras são separadas pelo pastor no campo. Interessante que a comparação de ovelhas e cabras era bem compreendida pelas pessoas lá naquele tempo, pois ovelhas e cabras eram tratadas em conjunto, no mesmo pasto, sendo separadas apenas mais tarde pelo pastor. Assim, minha gente, acontecerá com cristãos e não cristãos, que no dia do julgamento serão separados. Por enquanto todos vivem juntos, vivem lado a lado, os que creem e os que não creem, os que vivem e praticam a sua fé e os que não vivem e não praticam a sua fé. O critério do julgamento nós já conhecemos, conforme afirma a palavra de Deus. Quem crê tem a vida eterna, e o que não crê será condenado. O que fica bem claro no texto bíblico é que nem todos serão salvos. Nem todos serão declarados vencedores, vitoriosos. Haverá uma separação de pessoas. Aquela ideia que vocês já ouviram por aí, que Deus é bom e por isso não irá condenar ninguém, é uma ideia falsa, que não tem amparo na palavra de Deus. Como não sabemos quando será o julgamento final, nós precisamos estar preparados para o momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos. Será que tem como comparecer a esse tribunal e dizer que não temos pecado algum ou culpa nenhuma? E ligado a isso, como podemos ter a certeza da salvação? Talvez alguém pergunte: como a gente sabe que uma pessoa tem fé e que por isso está salva? A fé de uma pessoa aparece nos frutos que esta fé produz. As chamadas boas obras. Boas obras aos olhos de Deus. As boas obras são a evidência da fé, a confirmação de que naquele coração existe a fé. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho, notamos que duas palavras são usadas para identificar os que são salvos.
As palavras são abençoados e bons. Os abençoados e bons são aqueles que são salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Tem muita gente boa no mundo que não tem fé. Tem muita gente boa aos olhos das pessoas que não tem Jesus no coração. Por isso, aos olhos de Deus, ele não é bom. Ele não é abençoado. O texto mostra que bons e abençoados têm uma maneira característica de viver. Eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. É dessa maneira, meus irmãos e irmãs, que vivem os salvos, os que têm fé. A Bíblia é muito clara quando diz que nós somos salvos pela fé. Mas Cristo menciona as obras em lugar da fé. Pois as obras são o fruto visível da fé. Eu olho para vocês e não consigo ver a fé. Vocês olham para mim e não conseguem ver a fé. Mas a gente enxerga as obras, as ações das pessoas, que são a demonstração visível de que naquele coração existe a fé. São citadas no texto obras referentes ao 5º mandamento. Vamos recordar o 5º mandamento, o que diz? Não matarás. Devemos temer e amar a Deus, e portanto não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Mas devemos ajudar-lhe, servi-lo para conservar esta vida. Estas ações são frutos da fé verdadeira. Sempre que o cristão faz algo ao próximo, é como se fizesse para o próprio Jesus. Não para a sua glória, mas para a glória e honra do Senhor. Por isso o cristão, quando faz uma boa ação, ele não chama a TV para filmar. Não chama o rádio para transmitir. Olha aqui o que eu estou fazendo. São coisas que aparecem naturalmente na nossa vida, sem ficar exibindo isso, sem ficar mostrando para a vanglória e não para a glória do Senhor. E como que fazem? É a evidência da sua condição de bons e abençoados. Eles serão convidados a receberem a herança preparada para os salvos desde a criação do mundo. Interessante, gente.
é que Jesus contou essa história logo depois da parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o servo inútil é lançado fora. Lembram? Lançado nas trevas. Deus não tem servos inúteis, ou pessoas que não servem ao Senhor. Na igreja, não tem torcida ou apenas espectador. Todos jogam juntos, abraçam a causa do Evangelho juntos e servem ao Senhor em gratidão, em reconhecimento a Deus. Nós temos visto o exemplo de várias pessoas que deixam de viver e praticar a sua fé por vários motivos, esquecendo que o apito final pode ser dado a qualquer momento. Não basta apenas se tornar cristão, é preciso continuar cristão, permanecer cristão, ser cristão, viver como cristão até o fim da nossa vida. Como é difícil dos jovens entenderem isso hoje em dia, que nós precisamos continuar, permanecer, ser, viver como cristão. Cair da fé é um fato que pode acontecer conosco. E isso, gente, pode ocorrer de maneira bem sutil. Lembro que certa vez uma pessoa me disse: pastor, eu nunca deixarei a minha vida de fé e de prática na igreja. Essa pessoa era ativa, participativa, envolvida. Em pouco tempo, passou a participar de pouquíssimas programações da congregação, até se afastar totalmente. Como o ano da igreja está chegando mais uma vez ao fim, assim nós somos capazes de reconhecer que a nossa vida neste mundo também terá um fim. Cada dia que passa, nos aproximamos mais do dia, do grande dia em que Cristo irá nos chamar para o seu reino celestial. E enquanto esse dia maravilhoso no qual Jesus virá ainda não chegou, busquemos ser alimentados com a palavra de Deus, alimentados com a Santa Ceia que nos fortalece, nos mantém a fé. Busquemos viver a nossa vida de fé no dia a dia, a nossa família, no trabalho, com os amigos. Pratiquemos a nossa vida de fé, a nossa vida cristã. O primeiro apito foi dado. A bola está em jogo. O jogo está acontecendo. Ainda estamos no tempo da oportunidade. Mas o segundo apito virá. O juiz Jesus, dará o apito final, anunciando o fim da partida. Por causa
da fé. Preste atenção. Por causa da fé, o dia do juízo será o mais feliz de toda a nossa existência. Não terá dia mais feliz do que esse na nossa vida. Por isso vamos viver a fé em Cristo até o apito final. Amém.